Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem aqui novamente no meu canal. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de um filósofo contemporâneo chinês, cujo trabalho eu julgo necessário em vista de tudo que tem acontecido ultimamente, no cenário internacional, com, enfim, possibilidade de um novo conflito no Oriente Médio e, enfim, toda a instabilidade que nós temos acompanhado nos noticiários ultimamente, né? Então, basicamente, se trata de um encontro a respeito é, das relações internacionais sob a perspectiva chinesa, né? Algo que tem, digamos, um campo, né? Um subcampo das relações internacionais que agora existe por conta do despontamento da China como um ator internacional mais do que relevante, porque até então, basicamente, o que nós tínhamos eram relações internacionais, muitas vezes, né, teorias muitas vezes ali criadas pela perspectiva ou dos Estados Unidos ou da Europa, né? Então, basicamente, eu vou falar hoje sobre a filosofia de Zhao Tinyan, né, o pensamento, melhor dizendo, do Zhao Tinyan, que é esse autor chinês, e o que ele chama de o sistema de tudo sob o céu, né? O sistema Tianxia, cujo caractere vocês podem enxergar aqui nessa tela, né? Tianxia se traduz como tudo sob o céu. Era a denominação do mundo antigo chinês, né? Então, o que nós temos aqui é o trabalho do Zhao Tinyan, que é o Tudo sob o Céu, o sistema TNCA para uma ordem mundial possível, né? Uma tradução livre minha, né? Esse livro ainda não foi traduzido para o português, embora eu sei que existe atualmente um esforço para traduzi-lo, só que sem data certa ainda, é uma data incerta, né? Mas ele se encontra em trabalho de tradução, dada a sua importância. E basicamente o Zhao Tinhan, ele faz um diagnóstico do sistema internacional como um sistema que é pautado basicamente pela lógica de maximização dos interesses dos estados, né? Ou seja, das entidades individuais que compõem o nosso mundo. Então, no entender dele, o mundo existe como, digamos, entidade geográfica, o planeta, o mundo, mas ele não existiria enquanto instituição, né? O que nós temos hoje de instituições internacionais são basicamente instituições que partem da perspectiva dos estados, né? Elas são instituições internacionais, entre nações, mas não mundiais, verdadeiramente, com poder sobre os estados, né? A gente sabe que o que caracteriza as relações internacionais é a anarquia, né? Não existe nada que force o Estado a determinado rumo se ele não quiser, principalmente se ele tiver poder para evitar. Então, o Estado, ele, é, no fundo, é aquele que dá a última palavra sobre os rumos que ele quer trilhar. Então, não havendo ninguém que mande um Estado fazer ou não fazer, não existe, portanto, uma instituição verdadeiramente mundial. O problema é que isso gera uma discrepância entre problemas mundiais que afetam todo o coletivo da humanidade, como crise climática e guerras, e essa ação do ponto de vista dos estados, do ponto de vista de entidades individualizadas. O que acontece é que o nosso mundo não é estranho a guerras, né? A guerra é teorizada por Clausewitz, né, o general prussiano, lá na passagem do século XVIII para o XIX, como a continuação da política por outros meios. Então, o que acontece, no entanto, é que o Zhao Tinhan, ele se coloca como uma espécie de anti-Clausewitz, né? A ideia dele é de que a guerra é, na verdade, o fracasso total da política. Onde a guerra não pode haver o entendimento político verdadeiro, né? A política sendo tratada como, na verdade, uma manutenção, uma administração de uma inimizade, ou uma inimizade interessada entre, dois atores.
Então, basicamente, o que o Zhao Tian entende é que o mundo precisa ser observado pela perspectiva do mundo, né? E não pela perspectiva do Estado, porque haveria aí um desnível. O Estado é uma entidade individual, o mundo é o mundo. Ele se baseia aí, digamos, numa frase, né, que está presente inclusive no Dao De Jing, né, Yi Tianxia Guan Tianxia, ou seja, use o mundo para observar o mundo, ou então observe o mundo através do mundo. A solução, no entender dele, é a atualização de um conceito político, o conceito de Tianxia, que ele vai resgatar lá na dinastia Zhou, né, que perdurou na China entre 1050 e 221 a.C. Então, é preciso entender como se formou esse sistema internacional da época dos Zhou, né? O que acontece, como nós temos aqui no mapa, a dinastia Zhou, ela era basicamente isso que está dentro da área em destaque, né? O conceito de Tianxia é esse conceito que vem num momento de transição da dinastia Shang para a dinastia Zhou. Porque quando cai a dinastia Shang, o último rei da dinastia Shang era um tirano, e ele foi deposto por uma coalizão de povos, né? Coalizão essa liderada pelo estado de Zhou. Mas, para poder governar a nova dinastia, não era possível governá-lo de forma individual, né, com poderes imperiais. Era preciso, porque era preciso ter um modelo coletivo, ou, digamos, de cooperação, né, entre os vencedores, porque o estado de Zhou era um estado relativamente pequeno, era um estado de pouca população perto dos aliados, inclusive dos próprios derrotados, né, o povo do Shan, digamos, porque eles ainda estavam ali, né? Seu rei havia sido derrotado, mas aquela população ainda estava ali. Então, como os Zhou eram pequenos, eles precisavam ter uma aliança que desse legitimidade ao novo governo. Então, surge a partir disso o dito modelo, né, o dito sistema de tudo sob o céu, né? O que acontecia aí era basicamente um sistema que conjugava benefícios materiais, né? Os Zhou como casa real, os demais aliados como vassalos, como senhores feudais, que recebiam benefícios dessa aliança com os Zhou e, em contrapartida, o governo, né, até mesmo como digamos, uma autoimposição, uma autolimitação do seu poder, o governo dos Zhou era um governo pautado por questões morais, né? Se até então valia o direito divino de governar, né, sob o governo Shan, o que há na dinastia Zhou é a questão do mandato do céu, a legitimidade real dada pela natureza, né, pelo céu, né, essa entidade impessoalizada, né, divina, mas impessoalizada, que dá legitimidade para o governante por meio de boas colheitas, sucesso no governo, né? Se ocorre o inverso, é um sinal de que o céu retirou o mandato. Então, o rei, ele arrisca ser deposto. Então, o que acontece é que os Zhou governavam, né, com base no mandato do céu, com base numa governança virtuosa e com base no conceito também de equilíbrio harmônico, né? Ou seja, respectivamente, o Tianmin, De e He. É uma preocupação de que o governo fosse moral para ser legítimo. E, em contrapartida, havia essa concessão de benefícios materiais aos vassalos da dinastia. Então, como foi formada a China? A China se formou, de acordo com o Zhao Tian, com o que ele chama de jogo da caçada ao cervo. A ideia de que individualmente os agentes conseguem capturar apenas coelhos, mas ao se unirem, portanto, ao abdicarem espontaneamente de um pouco da sua liberdade individual e trabalhando em conjunto,
a partir disso, eles conseguem abater um cervo, que é um prêmio muito maior, né? Então, é como ele chama de o redemoinho, né, da planície central, né? É uma força centrípeta que atraiu participantes para este jogo, né, ao longo enfim, né, dos tempos, ao longo das décadas e dos séculos, e formou, naquele momento, a dinastia Zhou, mas praticamente podemos dizer que foi responsável por formar a China ao longo das eras, né, com jogadores indo e voltando e as fronteiras tendo flexibilidade, também se adequando à quantidade de participantes que havia nesse jogo. E no caso, o que era o servo, né, deste jogo? Não seria apenas os recursos ou o poder econômico, mas, de acordo com o Zhao, a própria tradição escrita, né, que ele chama, enfim, a tradição espiritual, moral da dinastia instituída, né, pelos Zhou, que era uma tradição que legitimava qualquer um que estivesse neste jogo. Qualquer um que estivesse no jogo e jogasse corretamente poderia, eventualmente, ser instituído como casa real. Como aconteceu, né? As dinastias adotaram o modelo moral estabelecido pela dinastia Zhou e extraíram sua legitimidade a partir da ideia de que eram herdeiras, receptáculos, talvez melhor dizendo, do mandato do céu, né? Elas tinham a legitimidade dada pelo céu para governarem. Então é por isso que elas participavam desse jogo, aceitavam, ao invés de continuarem como um povo isolado, ou, enfim, um clã, elas aceitavam participar da dinâmica ali com outros estados e, enfim, e assim foi que hoje nós temos o país China. O que acontece, portanto, é que há uma lógica de internalização do mundo, né? Todos os participantes estão ali de livre e espontânea vontade. E não há externalidades, ou seja, nenhum deles é tratado como diferente. Estão todos em uma condição de igualdade por partilharem da mesma cultura, também trazendo, né, claro, suas contribuições culturais próprias. É um sistema, portanto, instituído pelo Duque de Zhou, né, a figura aqui à esquerda, que foi uma figura importantíssima na fundação da dinastia Zhou, porque logo em seus primeiros anos, o primeiro rei, né, da dinastia morre, logo um pouco tempo, né, e deixa um filho, um herdeiro, sobrinho do Duque de Zhou, que era ainda muito novo, muito jovem, era uma criança apenas, e não podia governar. Então o Duque de Zhou atua como um regente e poderia ter dado um golpe no próprio sobrinho, né, como outros parentes tentaram, mas ele se manteve leal e governou até que o sobrinho tivesse maioridade, protegendo a dinastia e dando esse norte moral que posteriormente fez com que, por exemplo, Confúcio o idolatrasse, né, como uma figura das mais corretas, praticamente um exemplar de moralidade a ser seguido. Então, a ideia é que neste mundo formado pela força centrípeta, né, como a gente falou, em que também não há externalidades, todos estão ali em uma condição de igualdade, em uma cooperação. Claro, existe um poder central, porque precisa haver uma hierarquia, mas nenhum dos povos ali é melhor do que o outro, né? Essa é a ideia de ter um mundo internalizado, um mundo tratado como família, todos têm igual importância. O que existe é o governo exercendo poder sobre a família, mas a questão ética vem da família, ou seja, né, o direcionamento moral vem da família para o governo. O governo tem na família o seu norte ético sobre como tratar os povos que estão ali, enfim, né, dando forma ao sistema de tudo sob o céu, né? Ou seja, o que há ali é, como eu disse, abdicar de parte da sua soberania, e por isso que o TNCA dialoga com o mundo atual, né? Abdicar de parte da sua soberania para que você atinja objetivos maiores e, quem sabe, eventualmente, você ser
a sua linhagem, digamos assim, ser aquela que vai governar, a China, né? Ou melhor dizendo, a China da época. Mas ainda assim uma pergunta permanece, porque afinal de contas, quanto tempo na prática este sistema esteve em atividade, né? Eu gosto de recorrer a um outro autor chinês contemporâneo, né, o Yan Xetong, que é um cientista político. Ele tem esse livro, né, A Liderança e a Ascensão das Grandes Potências, em tradução livre, escrito, se não me engano, em 2018. E é um livro que ainda não foi traduzido para o português. Eu, pelo menos, desconheço que existam traduções para a nossa língua. E o Encheton, ele aborda também a questão da dinastia Zhou, né? E tem um esquema muito didático em relação aos períodos, né? Os momentos políticos, os ciclos políticos chineses, comparando com os europeus, né? Ocidentais, melhor dizendo, né? E a gente consegue ver ali que o momento que a gente entende como o momento do sistema de tudo sob o céu, né, o sistema Tianxia, ele é equivalente ao primeiro momento da dinastia Zhou, né, o que é chamado de período dos Zhou ocidentais, né, porque as capitais naqueles 300 anos ali, né, de 1050 a 770 a.C., estavam mais a oeste, né, do território da dinastia. Então, é nesse momento que a gente encaixa, que a gente entende que existiu o sistema de tudo sob o céu. Mas é como o próprio Jens Cheton argumenta, né? Só os três primeiros reis da dinastia Zhou, portanto, os três primeiros reis deste momento dos Zhou ocidentais, é que realmente se conduziram da forma ética, moral, né, de internalização do mundo que se esperava desse sistema, né? Depois deles, você teve reis que eram inatos, ou que beiraram a tirania, ou que simplesmente faziam diferença, né? Já começaram, digamos assim, a estabelecer uma hierarquia de valores, né, entre povos, não mais tratando todos como uma família, com igual mérito para todas as culturas. Então, é, como sistema político efetivo, Tianxia dura esses anos dos Zhou ocidentais. Ele, no período seguinte da Primavera e Outono, né, que vai de 770 a 475 a.C., é praticamente um período de declínio acentuado, né, o rei passando a ser uma figura sem poder, né, porque os vassalos, os senhores feudais, tinham cada vez mais poder e esse sistema de concessão de benefícios já não tinha mais o que oferecer para esses vassalos que estavam cada vez mais poderosos. Então, o sistema foi se corroendo, né? Até eventualmente chegar no último momento da dinastia, que foi o período de guerra civil, né? Conhecido como Estados Combatentes, que foi até 221 a.C., quando a China é unificada sob a dinastia Qin. Então, basicamente, quando começam os estados combatentes, já não havia mais nada de sistema Tianxia. Mas como a gente havia dito, efetivamente só por uns 50 anos ali no começo da dinastia, né, mais ou menos ali de 1050 a 1000 antes de Cristo, é que realmente nós tivemos reis que eram preocupados com a questão moral e, né, de realmente internalizarem o mundo. Mas, afinal de contas, por que falar em sistema Tianxia e por que falar desse sistema agora, né? Então, como eu também já havia dito, há essa tentativa de interpretar as relações internacionais por uma via chinesa, né? Como o próprio Zhao diz a respeito das questões internacionais atualmente, né? Nós vivemos num mundo em que praticamente as instituições, os conceitos de relações internacionais são moldados por Estados Unidos e Europa, né? Historicamente, e que todo o resto do mundo fica de fora desse, digamos, critério universal que beneficia só os mesmos atores de sempre. Então, é nosso dever, se quisermos viver em um mundo mais justo, elaborar outros conceitos de relações internacionais e vislumbrar outros mundos possíveis. Por isso que
né? Lembrando que o Zhao Tian também é um dentre vários, né, intelectuais, enfim, filósofos, cientistas políticos que estão pensando relações internacionais pela via chinesa. Então, a proposta dele é justamente ir na antiguidade chinesa e beber da fonte da dinastia Zhou, trazendo o que é possível trazer, né, desse sistema de tudo sob o céu e atualizá-lo para o mundo moderno, né? O mundo de hoje talvez seja um mundo que, por estar em transformação, ele suscita esse tipo de reflexão, né? Afinal de contas, estamos vivendo um declínio relativo da hegemonia estadunidense. Nós temos crise de legitimidade das instituições internacionais, né? A dificuldade em resolver problemas comuns, como a crise climática, a fome, epidemias, incapacidade de se evitar guerras locais, como, enfim, tudo que tem acontecido hoje no mundo, na Ucrânia, Palestina, possivelmente agora no Irã, que também, ao que tudo indica, as instituições atuais não conseguiram evitar né, uma possível guerra ali que pode acontecer, né? Não sabemos qual a dimensão desse conflito, enfim, tomara que não ocorra, mas pode ocorrer e qual dimensão será, não sabemos, né? Mas tudo isso vai mostrando, digamos, a fraqueza do atual arranjo e aquilo principalmente que o Zhao Tian comenta a respeito dos Estados Unidos, né? Que a sua liderança foi uma liderança desastrosa, né? Os Estados Unidos, a sua política externa é um fracasso, pois nunca internalizou o mundo, sempre estabeleceu um padrão duplo entre aliados e inimigos, e essas divisões, enfim, ao invés de diminuírem, aumentaram as guerras, aumentaram os confrontos, portanto, enfim, novamente, é como ele chama de uma liderança desastrosa. Então, o sistema internacional que nós temos hoje tem os Estados Unidos no centro, ainda, pelo menos, mas o sistema internacional que poderá vir após o fim dessa hegemonia não pode ser pautado pela perspectiva exclusiva de um único Estado, né? TNCA não pode ser apenas um engodo, né? Enfim, para uma nova hegemonia, enfim, chinesa ou de qualquer outro Estado, o que é, porque senão também não se resolve problema nenhum, né? Então, o sistema TNCA precisa ser um sistema de governança cooperativa de vários povos interessados, né, que, enfim, submetam os estados a, a uma nova instituição e a novos critérios, talvez, né? Essa mudança vai ser fácil? O Zhao não é nenhum pensador utópico. Ele sabe que a transformação do sistema internacional implica mudanças profundas e, atualmente, que não podemos dizer que sejam plausíveis, né? Quais seriam os principais obstáculos? O primeiro deles é a inexistência de uma espiritualidade TNCA, né? Ou seja, de um Zeitgeist, né? Ou seja, aquele momento em que os estados estariam dispostos a criar e aderir a um sistema internacional diferente, né? Ou seja, relativizando sua própria soberania. Esse momento ainda não apareceu, né? Essa espiritualidade, digamos, né? Ainda não se manifestou. Em segundo lugar, nós temos que os estados precisam aderir livre e espontaneamente a esse tipo de projeto, inclusive aqueles que são os maiores beneficiários do sistema atual, o que não é plausível. Em terceiro lugar, o Zhao não vai muito a fundo no que seria a arquitetura institucional desse TNCA moderno. Tá certo que ninguém possui a resposta para como uma instituição internacional, ou mundial, melhor dizendo, qual seria, né, o rosto dessa instituição, como ela seria montada, qual seria a sua organização, né, interna, né? Enfim, ninguém tem a resposta para isso. Mas não deixa de ser um problema, porque, afinal de contas, a gente pensa num sistema de tudo sob céu que encerra a anarquia internacional que existe nas relações internacionais, então é preciso ter uma organização capaz de justamente cumprir essa tarefa. Então,
sem pensar na prática como seria essa instituição, fica difícil, né? Sair do plano das ideias para o plano prático, o que é necessário. Ninguém tem a resposta para isso, o JAL também não, mas é um problema. Eventualmente, esse problema vai ter que ser, as pessoas vão ter que lidar com isso. E por último, a internalização do mundo é também a internalização do homem na natureza, né? Porque o Jao é muito claro, né? Nós temos aqui um conceito de correlação com o céu, né? Correlação com a natureza, né? Com o Tian. Então, o homem precisa respeitar os limites da natureza, o que ele chama de Pei Tian. Ou seja, as ações do homem no mundo precisam seguir critérios morais e técnicos, né? Sobre como ele se relaciona com a natureza e não apenas, ou não mais, né, a lógica de valorização do capital. O que faz com que o sistema TNCA seja um começo, né, poderíamos dizer assim, do fim, né, do capitalismo, né? Então, o capitalismo toleraria esse tipo, de sistema? É a outra pergunta que fica no ar. Essa é uma questão que, enfim, vai ser debatida ainda, acredito eu, por muitos e muitos anos, né? Mas que eu achei por bem, achei interessante trazer aqui em vista de tudo isso que nós temos testemunhado. É claro que é uma simplificação da obra do Zhao, eu recomendo que vocês leiam, né? É uma obra interessante, escrita de forma fluida, né? Os conceitos são apresentados também de forma fluida, não é uma leitura difícil, né? Então, eu acho que vale a pena essa leitura. E eu gostaria de saber de vocês, né? O que vocês pensam a respeito, né? Se vocês consideram o pensamento do Zhao utopia ou se é um pensamento necessário para o mundo atual, né? Enfim. Então, se vocês puderem, deixem nos comentários o que vocês acham, né? A respeito, do sistema de tudo sob o céu. E peço também que se inscrevam no meu canal, né? Agradeço muito a presença de vocês aqui. Se possível, também curta e compartilhe esse vídeo. E a gente se vê na próxima, pessoal. Até mais.